Construção civil antigamente versus atualmente. Analisar o modelo de construção civil de antigamente e o modelo atual não é muito difícil, mas há características bem marcantes de cada época. A arquitetura mudou e é possível identificá-la em diferentes épocas. Os processos de engenharia, uso dos materiais de construção e a implementação de softwares. Podemos analisar em nossa cidade como era a construção civil de antigamente e de hoje, como por exemplo, estrutura das paredes, forro, as diferenças entre a disposição dos cômodos da casa, uma variedade de materiais e um recuo em relação à calçada e ao muro. O que mudou bastante na construção civil foi a estrutura das paredes e o forro. Uma casa antiga era feita toda de tijolo e eles eram assentados no barro e não na massa de concreto como é usada na atualidade. No forro também era comum o uso de madeiras, enquanto que hoje o mais usado é a laje de concreto. Antigamente os cômodos eram grandes e ficavam ligados uns aos outros, sem o uso de corredores. Hoje a atual arquitetura redefiniu esse modelo de casas, colocando corredores que permitem distribuir o acesso aos cômodos. As novas plantas das casas realmente trazem mais acessibilidades ao imóvel e à disposição de como ela é feita. Hoje proporciona não só aproveitamento do espaço, como uma separação mais adequada dos ambientes. Aquela ideia de ter cômodo ligado ao outro, como é comum das construções antigas, é bastante complicado e reflete um estilo de vida das famílias um pouco diferente do que temos hoje. Na atualidade, há uma variedade enorme de materiais que são usados na construção civil, como diversos tipos de portas e janelas, blocos de concreto e barro, uso de vários tipos de ferro e em vários formatos, e é claro, a imensa variedade de materiais de acabamento como pisos, porcelanatos, revestimentos, tintas e texturas, gessos, entre outros. Nas construções de antigamente, uma das matérias-primas mais utilizadas era o adobe, ou simplesmente o barro cru, que em muitos casos é sinônimo de precariedade e material de pouca durabilidade, já que na maior parte das vezes só é visto barro cru em construções de casas muito pobres. No entanto, além de mais ecológico, o barro cru pode ter muita resistência, se empregado com técnicas corretas de construção e conservação. Para se ter uma ideia, parte da muralha da China que está de pé até hoje foram feitas a partir do adobe. Inclusive, muitos arquitetos e engenheiros defendem a utilização pelo seu baixo impacto ambiental. Antigamente não havia o hábito de recuar a construção em relação à calçada, como é obrigatório hoje, e cuja medida varia de cidade para cidade e de situação para situação. De fato, essa proposta do recuo é bem melhor do que aquele amontoado de casas em cima da calçada. Se olharmos para o modelo americano ou de outros países, verá que o recuo existe não somente em relação à calçada, mas também em relação a outras casas, e eles costumam ser bem maiores do que existentes aqui no Brasil. Atualmente, com a evolução da tecnologia, houve um grande avanço no processo de projetar. Em comparação ao passado, que tudo era feito à mão, como os cálculos e os desenhos de plantas das construções, a aplicação do BIM na construção civil, especialmente na fase de compatibilidade de projetos, reduz erros e omissões, pois as alterações são feitas automaticamente nos elementos que serão impactados. Assim, utilizar software BIM é a garantia de um projeto completo e seguro, inclusive com a previsibilidade de custos e desempenho. Construção civil do futuro. Para se destacar no mercado e sair na frente da concorrência, as empresas precisam se reinventar constantemente. Conhecer o que há de novidade no setor, sobretudo a implementação de novas tecnologias para agilizar as atividades diárias
e o aumento dos níveis de produtividade. A tecnologia tem impactado a construção civil, como, por exemplo, a utilização de drones, impressão 3D, prédios inteligentes e outras novidades como a própria automação residencial. A tendência é de que a forma de se construir seja revolucionada nos próximos anos. Já existem obras que apresentam esses indícios. Temos hoje no mundo algumas construções que fazem parte deste processo, como prédios, torres, pontes, usinas, entre outros. Tudo em conjunto com segurança e o meio ambiente. Temos alguns exemplos de obras realizadas que vêm impulsionando o processo de revolução na construção civil, para obras cada vez maiores e inacreditáveis de se concluir. The Queensferry Crossing, na Escócia. A construção da ponte começou em 2011 e foi finalizada em 2017. Com 2,7 quilômetros, ela é a ponte mais longa do seu tipo, uma ponte suspensa com 3 torres, e foi muito esperada pelos motoristas locais, que agora contam com uma viagem sem filas que liga Edinburgh a Fife. A ponte possui um sistema que reduz a pressão do vento nos veículos, o que diminuiu o risco de fechamento da ponte devido a fortes ventos. O projeto foi idealizado para que a ponte transporte 24 milhões de veículos por ano. As estimativas do projeto são de que ela dure 120 anos com manutenção mínima, podendo atingir os 150 anos. O custo foi de 1,3 bilhão de libras. Central Park Tower. O início da obra foi em 2014 e a previsão para o seu término é em 2020. Na construção localizada em Nova York, são usadas técnicas e recursos para redução de emissão, otimização na circulação de ar e controle climático. Suas características fazem com que o edifício de 472 metros de altura seja sustentável. Além disso, o projeto é extremamente luxuoso. Usina de dessalinização de Carlsbad, Estados Unidos. Esta usina, quando concluída, será capaz de dessalinizar até 50 milhões de galões de água por dia, aproximadamente 190 milhões de litros. As obras foram iniciadas em 2015 e a previsão para o seu término é em 2020. Contudo, podemos afirmar que a engenharia do futuro está ligada a novos métodos, locais e formas de trabalho. Não se falará de engenharia sem preservação do meio ambiente, com a sustentabilidade sendo uma das prioridades juntamente com a segurança do trabalho. Esta última, uma das mais cobradas em todas as obras de pequeno, médio e grande porte, pois a saúde e a integridade física dos colaboradores fazem parte do pacote de engenharia. Cada vez mais, software vem avançando com suas tecnologias, a fim de chegar o mais próximo possível da realidade, reduzindo erros, trazendo segurança, economia e sustentabilidade.